O que anda a ler? Hoje no meu coração. Quem é o autor? Jolie de Magalhães. E escolheu esse livro porquê? É só fala sobre a imigração. E Pronto, também foi aconselhado, é um livro simples de ler e foi aconselhado e gosto. quem é que a aconselhou? O meu filho. E identifica-se com o tema do livro? Sim. Foi Eu não imigrei, mas foi o que vivemos na época dos anos 60 e hoje praticamente volta-se quase a viver o mesmo. E acho que É um tema atual. sim. Ler faz falta? Sim, faz muita falta ler. Porquê? Porque tentamos saber certas coisas que não sabemos e vendemos já um bocadinho de stress. Gosta de ler? Pouco, gosto muito pouco de ler. Porquê? Porque, como acabei de dizer, ao longo da vida, já desde que saí da escola, a minha vida foi sempre um trabalho, embora que a gente tenha tempos livres, mas são dedicados a outras coisas e de maneiras que leio muito pouco. Ler permite-me Ler permite-me saber mais, com toda a certeza. Bill Gates. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Concordo plenamente. Acho sim que é muito importante saber ler, saber escrever, saber interpretar, compreender e tudo parte de uma boa leitura. Contínua, constante. Que é para não irmos vivendo, para irmos aprender. Cada leitura é diferente. Ler faz falta? Acho que sim. Acho que quem não lê, quem sabe ler e não lê, é que é verdadeiramente analfabeto. Acho que faz parte. É uma necessidade. Um livro é? Para mim, um livro é cultura, é saber e ensina-nos muito. Em que altura do dia é que costuma ler? Momentos de lazer estou sempre a ler. Momentos de lazer, logo que não esteja ocupado, estou sempre a ler. Sou um leitor muito assíduo. Dado que eu já comecei a ler muito cedo, né? Tinha 8 anos. Que livro recomendarias a um amigo? O Perfume é fantástico. Porquê? Porque é um misto de sensações e ensina-nos a ter noção de pequeninas coisas, o cheiro, o toque, o olhar. E é um livro que toca muito. Não é dos meus favoritos, mas é um livro marcante, digamos assim. Não tem assim uma história fantástica, mas toca. Se pudesses conhecer um escritor ou uma escritora, quem seria? Se pudesses conhecer um escritor ou uma escritora, mesmo daqueles que já morreram, certo? Sei lá, eu gostava de conhecer o Luís Vaz de Camões. Porquê? Porque primeiro eu queria lhe perguntar se era da minha família, já que é Vaz. Segundo, acho que a época em si dos descobrimentos, acho que teria muita coisa para lhe perguntar e seria bastante interessante. A leitura é? A leitura penso que é importante porque, apesar de estarmos a ler, dá-nos acesso a darmos menos erros também quando estamos a escrever. E acho que a leitura é muito importante em vários aspectos, em cultura geral e depende também dos livros que estamos a ler. O que é que anda a ler? Neste momento, o livro Os 5, porque tenho um filho de 12 anos e os dois gostamos de ler as cenas. E lê para ele? Lemos os dois juntos. Leem os dois. É. Uma folha 1, uma página 1, outra página 1. O que gosta de ler nessas revistas? De tudo. Tudo. Qual é a primeira coisa que vai procurar? Novelas não. Revistas? Nas novelas não é por isso. É mais o horóscopo, é sobre os atores ou atrizes internacionais, é sobre essas coisas. E aquelas partes que têm de saúde, como é que eu ia dizer?
É de saúde, pois, tem. E de culinária. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Sim, sem dúvida. Porque não põem em prática ou não praticam aquilo que alguém nos ensinou a ler. Não se cultivam. São analfabetos porque não se querem cultivar. Não dão interesse à leitura. Acham que ler é uma perda de tempo. Para mim a leitura é algo que nos leva para um novo lugar, que nos ajuda a conhecer e a aprender coisas novas. A leitura é? É fundamental para a vida. Porquê? Porque nos ajuda. A mim, principalmente, eu estando nervosa, fico mais calma. Ajuda-me a controlar. Para mim é. Com quem gostarias de partilhar um livro? Com qualquer pessoa. Eu acho que isso é universal. Pode ser uma conversa de café. Interessante. Costuma ler com frequência? Um bocadinho, às vezes, quando tenho posso de ler, leio um bocadinho. O que é que lê? O que leio mais é o Livrinhos Pena Cruzada. Leio quando vem desde o princípio ao fim. Gosto de ler. Se escrevesse um livro, a história seria sobre? Se escrevesse? Qual seria a história do livro que escrevesse? Seria a da minha vida, talvez. Também para comentar, diz Fernando Pessoa, ler é sonhar pela mão do outro. Ler é sonhar? Pela mão de outro. É verdade. Eu, quando leio, tenho que me meter dentro da história. Eu, ao meter-me dentro da história, com toda a certeza que é pela mão do outro. E quem é o outro? É o que escreve, o escritor. O que anda a ler? Ando a ler vários livros. Eu tenho por hábito ler vários livros em simultâneo. E pode-nos dar alguns títulos dos livros? Posso dar, ando a ler um que é mais romance, que é o Anjo Branco. Depois ando a ler livros mais, talvez, técnicos. O Drive, que é sobre motivações, sobre a motivação humana. Ando a ler depois outros ligados também à parte da filosofia, da sociologia, por exemplo, inteligência multifocal. Ando a ler assim vários em simultâneo. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Sim. Eu acho que sim. Porque há pessoas que tratam a leitura com uma banalidade extrema e que a desprezam. E sim, esses são, para mim, a meu ver, são os principais analfabetos. É o desinteresse total sobre a leitura. O que é mais difícil na leitura? Depende. Às vezes interpretar da maneira que o autor quer. Às vezes a gente pode dar uma interpretação diferente. Não é? E às vezes a mim, há certas palavras que eu não percebo, então tenho que ir ao dicionário e às vezes tenho a noção que só no fim é que percebi o que ele me estava a dizer. Às vezes complica um bocadinho. Sabe o nome de alguns autores portugueses? Sim. Sousa Tavares, não é? Aquele que ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Como é que é? Ai, não me lembro agora o nome. Saramago. Se pudesse conhecer um escritor ou uma escritora, quem seria? Miguel Soares. Porquê? Porque é um escritor muito célebre e fala de uma maneira muito intuitiva no livro. Algum livro mais marcante desse autor que se lembra? Novos Contos da Montanha. É um livro excepcional e recomendo a qualquer pessoa, porque a pessoa começa a ler aquele livro
e fica de tal forma encantado que envolve-se a mim de uma tal maneira, parece que está a viver mesmo aquilo. Se pudesses conhecer um escritor ou uma escritora, seria? Paulo Coelho. Gostava de conhecer a forma de ele estar, pela forma como escreve. Gostava de o conhecer pessoalmente. Deve ter uma filosofia muito interessante de vida. Com quem gostaria de partilhar um livro? Com a minha esposa, por exemplo, e com os filhos. O livro traz a vantagem da gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Oh, sim. Muito. Na minha carteira, no meu carro, estou sempre mais do que um livro. Faço questão. Em que momentos do dia é que lê? Quando tenho tempo. Sim, quando tenho tempo, porque a minha vida é muito atribulada. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Bill Gates. Queres que eu comente essa frase? Concordo, em parte, com ela. Acho que realmente os livros são importantes. É importante, acho que tem a sua magia o livro, o facto de desfolharmos as páginas, ou pegar num livro antigo, o cheiro que ele tenha é completamente diferente de nós lermos um livro no formato digital, o que seja. Acho que nos prende mais um livro físico do que algo que possamos ler no computador. De qualquer das formas, não acho que seja assim tão mal no dia da manhã os miúdos lerem nos computadores, porque realmente cada vez mais são dispositivos pequenos e portáteis em que as pessoas podem ir a ler no autocarro, por exemplo, um livro sem ter a necessidade de trazer o livro em si. Numa espécie de um iPad ou algo do género, podem estar perfeitamente a ler um livro e isso também é bom. Acha que ler é importante? Sim, muito importante. Porquê? Porquê? Porque faz-nos bem, adquirimos bastante vocabulário, aprendemos a expressar-nos melhor. É bom para a nossa mente. Eu gosto de ler. Eu, aliás, leio todas as noites para o meu filho. Sempre um livro diferente. E que tipo de livros é que lê ao seu filho? Livros infantis. Sobre, por exemplo, ontem li um que era para ele não ter medo. Explicar o que era o medo. Que é para ele ter a noção que, por exemplo, os fantasmas não existem, que no escuro não há nada, que não haja durante o dia, esse tipo de coisas. Com quem gostaria de partilhar um livro? Com quem gostaria de partilhar um livro? Eu gosto sempre de partilhar os livros com várias pessoas e tenho esse hábito. Todas as pessoas que fazem parte do meu meio acabam por saber sempre o que eu leio, porque eu partilho sempre com amigas minhas, com a minha família. Gosto sempre de partilhar.